boa tarde. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos condenou a violência da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro e pediu uma investigação completa e imparcial. Até agora não foram divulgados os nomes de 24 pessoas mortas no Jacarezinho. Só é conhecida a identidade do policial civil André Frias, que foi baleado na operação e será enterrado à tarde. A Defensoria Pública do Rio diz que houve abusos e o prefeito da cidade também criticou a ação. Já o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a operação. E ainda, os alertas de desmatamento na Amazônia em abril são os maiores já registrados para o mês, de acordo com o INPE. O comércio fecha o primeiro trimestre no negativo. A CPI da Covid prorroga o prazo para que o governo federal e estados enviem informações pedidas pelos senadores. João Pessoa é a 12ª capital a anunciar falta de vacina da Coronavac para aplicação da segunda dose. E nos Estados Unidos, a prefeitura de Nova York se junta ao estado da Flórida e quer oferecer imunizantes contra a Covid para turistas. O Jornal Hoje está começando. A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, a de ontem, no Jacarezinho, terminou com 25 mortos, um policial e outras 24 pessoas. A polícia sustenta que esses 24 são criminosos, mas ainda não divulgou a identidade de nenhum deles. Parentes dessas pessoas, que a polícia afirma que são criminosos, estão neste momento no IML do Rio para liberar os corpos. Vamos então ao vivo conversar com o repórter André Pessoa. Está chovendo muito lá agora. André, boa tarde, bem-vindo. Que detalhes você tem aí em relação à identidade das pessoas que morreram e também a liberação dos corpos aí para todas essas famílias? Oi, Trali, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Jornal Hoje. Voltou a chover forte aqui na região central do Rio de Janeiro, onde fica o IML. Intensa também é a movimentação dos familiares das vítimas da operação realizada ontem no Jacarezinho, que seguem buscando informações sobre os corpos. A última informação que a gente tem é que o IML está atualmente com 11 corpos de vítima. O Hospital Souza Aguiar divulgou uma nota mais cedo informando que dos 20 corpos que ele recebeu após a operação, 13 ainda estavam no hospital esperando a remoção. Há pouco, 2 carros da Defesa Civil chegaram aqui ao IML, provavelmente trazendo mais corpos. O Ministério Público do Rio de Janeiro divulgou uma nota que um perito do MP vai acompanhar essas perícias realizadas aqui no IML e vai registrar imagens para investigação independente que vai ser comandada pelo promotor André Luiz Cardoso. Ele disse que precisa saber como foram realizadas essas lesões e ferimentos nos 25 corpos para apurar as circunstâncias em que aconteceram todas essas mortes. Trali. Obrigado, André, pelas informações. Qualquer novidade, por favor, alguma coisa urgente, chama de volta aqui no JH, tá? Ainda nessa edição, claro, a gente vai voltar com a cobertura completa em relação a essa operação no Rio de Janeiro, as investigações e toda a repercussão até internacional. Fala agora do Paraná aqui com você, porque a Justiça começou a ouvir as testemunhas de defesa de Luiz Felipe Manweiler. Ele é acusado de matar a mulher, a Tatiana Spitzner, em 2018. Esse caso repercutiu muito. Vamos ao vivo agora com o repórter Wilson Kirchner. O Kirch está em Guarapuava e tem os detalhes para a gente aqui do julgamento. Kirch, bem-vindo, boa tarde. Como é que está, portanto, aí, essa questão do julgamento dele? O julgamento foi suspenso agora há pouco para o almoço, vai ser retomado no começo da tarde. Quem prestou depoimento hoje de manhã foi o policial civil Leandro Dobrich-Top. Ele foi o primeiro investigador a atender a ocorrência e também fez um relatório preliminar das investigações. Na época, em depoimento, o policial disse que a morte de Tatiana Spitzner tinha sido feminicídio. Hoje, confrontado com imagens e outras informações, ele se retratou e disse não ter mais a mesma convicção. Os depoimentos de ontem foram os mais longos desse júri até agora. Os trabalhos só terminaram por volta de 00:30. 2 testemunhas falaram por aproximadamente 14 horas. O policial civil Marco Aurélio Jacó mudou a versão dele sobre uma das agressões sofridas por Tatiana Spitzner na garagem do prédio. A imagem, registrada por câmera de segurança, foi motivo de muita discussão no júri.
Antes, o policial acreditava que Manweiler havia dado em Tatiane um golpe conhecido como mata-leão. A defesa de Manweiler chegou a contratar perito para analisar o vídeo e contestar essa versão. Ontem, no júri, ao ver a mesma imagem aproximada, Jacó disse que mudou de opinião. Os advogados de Manweiler também questionaram o policial sobre as reproduções da queda de Tatiane e possíveis falhas na investigação. Fotos da perícia que mostram marcas de unha e de botas no vidro do lado de fora da sacada, por exemplo, não tinham sido incluídas no relatório da polícia. A constatação das marcas de unha no corrimão, somado ao esfregaço de borracha na parte externa, indicam sem sombra de dúvida que quem ali esteve estava usando esmalte vermelho, estava vestindo um calçado de solado de borracha e tracionou enquanto caía. Mas no depoimento, Jacó disse que as marcas não necessariamente foram feitas no dia da morte de Tatiane Spitzner. O Ministério Público afirma que Manweiler matou Tatiane asfixiada e depois jogou o corpo dela pela sacada. Isso é algo circunstancial que não interfere também na conclusão dos médicos legistas que atestaram que a causa da morte foi asfixia mecânica, que a fratura do ocioide ocorreu em vida e que as lesões na perna, aquela fratura do osso da perna, ocorreu quando ela já estava morta em decorrência da queda. Então, esses elementos são irrelevantes. O outro depoimento ontem foi de Obadias Souza Júnior, auxiliar de necropsia. Na época, ele atuava como chefe do Instituto Médico Legal de Guarapuava. Obadias afirmou que quando chegou ao IML, o corpo já tinha sido liberado para a funerária. O legista de plantão fez apenas um exame externo no corpo e apontou um politraumatismo como causa da morte, o que serviu de base para o atestado de óbito de Tatiane. Mas Obadias mandou trazer o corpo de volta para que fosse feita uma necropsia. E o laudo mais detalhado apontou que Tatiane havia morrido por asfixia mecânica causada por esganadura. A defesa de Manweiler afirma que Obadias agiu de forma clandestina, porque não tinha autorização da justiça. Apenas um ofício do delegado determinando a busca do corpo de Tatiane. Ainda restam ser ouvidas 3 testemunhas, um informante e 6 assistentes técnicos. Pelo ritmo dos trabalhos, o julgamento deve avançar para o fim de semana. E, se for preciso, vai ter júri também no domingo, Dia das Mães. Trali. Obrigado, Kirsch. Bom trabalho para você aí. E também, se houver alguma necessidade, chama a gente de volta aqui, por favor. Polícia de Santa Catarina espera concluir o inquérito sobre o ataque à creche em Saudades, no interior do estado, nos próximos dias. 5 pessoas, infelizmente, morreram depois que um homem invadiu a creche com uma espécie de facão, isso na terça-feira. Vamos para lá ao vivo conversar com a repórter Fernanda Moro. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente, por favor, como é que está a investigação em relação a essa tragédia toda aí. Boa tarde, Trali. Olha, um dos depoimentos mais esperados ainda não tem data prevista para ocorrer, é o do assassino que está internado no Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Esse depoimento deve ajudar a esclarecer as motivações desse crime brutal. O delegado disse à nossa equipe hoje mais cedo que já tomou o depoimento de 17 pessoas e que hoje ainda vai ouvir mais testemunhas. O delegado afirmou ainda que, após cometer esse crime, o assassino de 18 anos disse para pessoas que estavam no local que seu objetivo era invadir uma escola onde ele estudou até o ano passado e que planejava o atentado há 10 meses. Segundo a polícia, testemunhas contaram que no ataque à creche, o assassino também usou rojões para assustar as pessoas. E sobre o bebê de menos de 2 anos que sobreviveu ao ataque, ele segue internado nesse outro hospital aqui em Chapecó. No último boletim, a equipe médica que cuida do menino disse que o quadro dele é estável e que, por enquanto, não tem nenhuma intercorrência. A gente torce para que ele fique bem e para que ele possa deixar o hospital logo. Trali. Sem dúvida, Fernanda. Obrigado aí pelas informações, né? E nossos sentimentos, mais uma vez, aí para todas as famílias atingidas por essa tragédia. Bom trabalho para você. Vereador Jairinho, olha só, padrasto do menino Henri e a Monique Medeiros, a mãe da criança, se tornaram réus pela morte do garoto. Justiça do Rio também decretou a prisão preventiva do casal.
De acordo com a juíza Elizabeth Machado Louro, a liberdade dos dois poderia resultar em possível coação de testemunhas. Caso a prisão preventiva não tivesse sido decretada, tanto Jairinho como Monique poderiam ser soltos neste sábado, quando venceria o prazo das prisões. Jairinho foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por homicídio triplamente qualificado, tortura e também coação de testemunha. E Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado, tortura, falsidade ideológica e também coação de testemunha. E olha isso, aconteceu de novo na Bahia. Assaltantes explodiram 3 agências bancárias nessa madrugada na cidade de Correntina. De acordo com a Polícia Militar, os ataques foram simultâneos, os bancos ficaram completamente destruídos e até agora ninguém foi preso. Este é o 24º ataque a agências bancárias na Bahia este ano, mais do que no ano passado inteirinho. Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal investigam um suposto ataque hacker ao sistema eletrônico da Corte, ocorrido ontem. Nesta quinta-feira, técnicos do STF identificaram um número de acesso por robô muito maior do que o normal e, por isso, o site do tribunal foi retirado do ar. De acordo com a assessoria de imprensa do Supremo, uma análise preliminar não identificou acesso a informações sigilosas. A previsão é que os serviços online voltem gradualmente ainda hoje. Vamos juntos dar uma olhada agora nos números da pandemia aqui no Brasil, né? A evolução da situação da Covid-19 no nosso país, de acordo com os dados, portanto, divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. Vem comigo então aqui no nosso telão, olha só, 2.531 pessoas infelizmente morreram de Covid em 24 horas. No total nós já temos no Brasil 417.176 óbitos por causa da doença. E agora o número de casos, em 24 horas 72.559. Total de casos até agora 9.023 casos desde o começo da pandemia. Agora, portanto, é isso que a gente está vendo aqui, né? O número de infectados. E vamos dar uma olhada aqui na média de casos, que passou a registrar um leve aumento de 3%, ainda dentro da estabilidade. São, em média, 59.448 casos novos por dia. E a média de mortes também permanece estável, são 2.251, é bastante, né? Teve uma redução aí de 10%, mas mesmo assim é muita morte. No mapa, a gente vê juntos a situação da pandemia nos estados. 2 estados estão com alta na média de mortes, o Paraná com 26% e o Ceará com 18%. 12 estados estão em estabilidade, é o que você confere comigo aqui em amarelo no mapa. E em azul, com queda na média móvel de mortes, são 12 estados e o Distrito Federal também. As maiores reduções são em Rondônia, com 47%, e no Acre, com 39%. Fala agora da recuperação das pessoas internadas com Covid. É lenta e muitas vezes a gente sabe que exige, né, períodos longos em unidades de terapia intensiva. Para ajudar nessa recuperação, olha que interessante, tem um hospital de Santa Catarina que resolveu promover encontros externos entre os pacientes e os seus parentes. Os ruídos se repetem, incomodam. O tempo custa passar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Poder sair, mesmo que por alguns instantes, já dá um ânimo. A gente vai rever a tua família lá fora e o seu filho está feliz? Coisa boa, né, Daniel? Parte dos equipamentos e alguns profissionais vão junto. Já são 42 dias de UTI e Daniel ainda precisa de cuidados intensivos. Do outro lado da porta, à luz do sol, a mulher e a filha de prontidão. Oi, meus queridos. Oh, meu amor. Oi, meu amor da minha vida. Carinho, no toque e nas palavras. Tanta saudade de você. O coronavírus foi agressivo com Daniel. Depois de 3 intubações, ele ainda não pode falar. E uma tabela com letras e desenhos ajuda na comunicação. Amo muito vocês. É? Nós que amamos o Senhor demais. Calma, tá?
Essa é a terceira visita. E assim a família de Daniel consegue acompanhar a evolução de pertinho. Sabia que a gente comparou as fotos, pai, da semana passada com a da primeira semana, que a gente viu o senhor, e o senhor já estava até mais gordinho. Essa experiência no hospital começou há 2 semanas. E só alguns pacientes da UTI podem sair para visita ao ar livre. É preciso seguir uma série de critérios. O paciente teria que estar sem transmitir mais o vírus, respirando sem o respirador, no caso, consciente, enfim, ter um quadro estável o suficiente para a gente poder fazer esse transporte, que querendo ou não demanda muito do paciente, né? Cansa, o paciente vir aqui fora e tudo mais. Esses encontros só são possíveis também pela localização do hospital aqui em Biguaçu, cidade da Grande Florianópolis. Fica numa área pouco movimentada, com espaço externo de sobra. Isso permite que o paciente saia, veja os familiares, tome um ar. Tudo em segurança. São apenas alguns minutos que, segundo a equipe da UTI, dão uma força e tanto no tratamento. A gente sempre observa que o paciente dá um salto grande na evolução dele quando ele sai do ambiente da UTI e observa que a vida vai continuar depois. Ele poder ver um pouco o ambiente, ficar 40 dias internado, fechado dentro de um ambiente onde ele não consegue ver se é dia, se é noite, é muito difícil. Então esses momentos fazem a diferença realmente para a melhora dos pacientes. É bom para quem precisa se recuperar e para quem está há mais de 1 ano na linha de frente. A gente acaba tentando se apegar a essas coisas, essas pequenas vitórias que a gente tem no dia a dia, para tentar lidar com a pandemia, né, do melhor jeito possível. Cada encontro é uma dose de esperança. O papai vai ficar forte de volta e nós vamos aproveitar muito ainda. Muito, pai. Essa segunda chance, né? Nossa, é emocionante, né, gente? É o que disse, né? Aquela profissional de saúde, a vida é feita de pequenas vitórias. E é esse sentimento bom, né, que faz toda a diferença aí, essa luta. Daniel saiu da UTI, agora se recupera na enfermaria do hospital. Ele ainda não tem previsão de alta, mas o tratamento está caminhando bem. Muita sorte para ele, para todas as pessoas internadas aí por Covid, né? Por outras doenças também. E muita fé para as famílias. Ministério da Saúde, olha só, começou a enviar para os estados 1 milhão de doses da Coronavac que recebeu do Instituto Butantan aqui de São Paulo. O Ministério afirmou que esse lote é destinado apenas para a segunda dose, ou seja, para completar, né, os esquemas vacinais. No Brasil, cidades de 23 estados tiveram que suspender a aplicação dessa dose de reforço da Coronavac porque está faltando o imunizante. Hoje faz exatamente 28 dias que seu Jonas tomou a primeira dose da Coronavac. Mas em algumas cidades da Paraíba, a vacinação está suspensa por falta do imunizante. Eu já tomei a primeira dose, quero tomar a segunda. Tinha direito a tomar a segunda dose. Não tem vacina? Não tem, né? Infelizmente não tem. Em João Pessoa existe posto exclusivo para a aplicação da dose de reforço da Coronavac. Até ontem ele estava funcionando, mas como a vacina acabou hoje, não tem ninguém aqui. Além da capital, isso também acontece em pelo menos 4 cidades do interior da Paraíba. A previsão é de que amanhã 16.900 doses da Coronavac cheguem ao estado. Dona Josiane mora em Campina Grande e vai ter que esperar um pouco mais para completar a imunização. Não só sou eu, não. Meu irmão também está correndo atrás para se vacinar, porque já está se passando os dias. Em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, a aplicação da dose de reforço da Coronavac está suspensa desde a semana passada por falta de vacina. Dona Lúcia e seu Marinaldo receberam a primeira dose há mais de 1 mês. O meu dia era dia 29, e agora nós estamos nessa esperança de ser vacinado. Não tem para nós hoje, quer dizer, é mais um dia de espera. E eles deveriam ter reservado a vacina para a segunda dose. Isso eles deveriam ter reservado para gente, para quem tomou a primeira dose. Aí pega, aplica em todo mundo e a gente fica sem. Eu acho que é uma injustiça para o ser humano. Cidades de pelo menos 23 estados não conseguem concluir o ciclo vacinal com a segunda dose da Coronavac por falta do imunizante. Entre essas cidades estão 12 capitais de todas as regiões do Brasil. A falta de doses da Coronavac começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente.
A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. Ontem, o Butantan entregou mais um lote com 1 milhão de doses da Coronavac ao governo. O Ministério da Saúde informou que a previsão é de que todos os estados recebam a Coronavac a partir desta sexta-feira. 68.500 doses vão para o norte do país. 74.700 vão para o centro-oeste. Os estados do Nordeste vão receber 237 mil. Para a região sul, vão ser enviadas 177 mil doses. A remessa para os 4 estados do Sudeste é de 442 mil doses. Essa infectologista da Comissão de Calendários Vacinais e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações reforça a importância da segunda dose. Quem já recebeu a primeira dose não tem perda da proteção que já adquiriu. Entretanto, ao adiar a segunda dose, a gente não está protegido enquanto não passar 2 a 3 semanas dessa segunda dose tomada. Então, é importante que, chegando a vacina, as pessoas que estão pendentes dessa segunda dose se imunizem o mais rápido possível. E é fundamental que as autoridades avisem, né? Avisem nas suas cidades, nos seus estados, assim que a segunda dose chegar, para que as pessoas que precisam tomar, né, compareçam o mais rapidamente possível aos postos de saúde, né? E as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose e estão em atraso, tem que ficar ligado no calendário, não perder a esperança e cobrar das autoridades para que a vacina chegue logo. Vamos juntos dar uma olhadinha aqui em como é que está a vacinação, portanto, no nosso Brasil, né? Os números atualizados aí, você já vê comigo aqui, ó, que tomaram a primeira dose 816.099 pessoas, né, nas últimas 24 horas. Outras 295.607 conseguiram tomar também a segunda dose. No total, já foram aplicadas 1.111.706, né, doses aí de vacinas em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 34.220.432 pessoas, né, vacinadas com a primeira dose. Isso dá o equivalente aí a pouco mais de 16% de toda a população brasileira. 17.335.070 brasileiros conseguiram tomar também a segunda dose já, ou 8,19% da população do Brasil. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, que você confere comigo aqui no mapa, são, portanto, os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Paraíba. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. A CPI da Covid prorrogou o prazo para receber os documentos pedidos por senadores na semana passada sobre o combate à pandemia no Brasil. Sobre esse assunto, vamos até Brasília ao vivo, então, com a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Que detalhes que você tem para a gente em relação a esse calendário da CPI? Oi, Trali, boa tarde a todos. O prazo passou de 5 dias úteis para 10 dias úteis, ou seja, são 5 dias a mais a contar de hoje, para que a União, Governo Federal, Estados e municípios e também outros órgãos enviem os documentos para a CPI. Até agora, já foram aprovados mais de 200 requerimentos e na semana que vem os senadores vão apreciar novas convocações e novos pedidos de informação. Entre as convocações que ainda precisam ser apreciadas, ou seja, votadas, tem o pedido do senador Tasso Gereissati do PSDB para convocar o diretor da ABIN, isso depois da manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que insinuou que a pandemia pode ser uma guerra química. Outro pedido também feito ontem à noite pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues da Rede, é que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente um teste para Covid. Isso porque na quarta-feira, Eduardo Pazuello não prestou o depoimento, desmarcou, alegando que teve contato com 2 pessoas contaminadas pelo coronavírus e que estaria fazendo a quarentena.
Ontem, o ex-ministro se reuniu com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, no hotel de trânsito onde Pazuello mostra. Essa reunião foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. E mais tarde, à noite, o ex-ministro apareceu na varanda do hotel sozinho e a máscara dele estava nas mãos. O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello foi transferido para o dia 19 de maio. Na semana que vem, tem depoimentos importantes que também devem durar bastante, assim como o de ontem. Na próxima terça-feira será a vez do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e na quarta-feira do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Trali. Valeu, Flávia. Obrigado pelas informações. A gente logo mais volta a falar, né, sobre essa questão da pandemia aqui no Brasil. Obrigado. Bom trabalho para você. E olha só, fala agora da Europa, porque a Europa está se preparando para o verão, né? E tem vários países que defendem fortemente a abertura do turismo. Espanha, Grécia, Itália. E estão encontrando alternativas para conseguir liberar a entrada de turistas e, com isso, evitar prejuízos. Portas abertas para as férias de verão. A Itália vai reabrir o país para turistas estrangeiros na metade de maio e vai permitir que entrem sem quarentena. Para isso, criou o Passe Verde, que se aplica a viajantes que receberam as 2 doses de uma vacina anti-Covid aprovada pela União Europeia. Também aos que se recuperaram da doença ou que tiveram resultado negativo 48 horas antes da viagem. Recentemente, o primeiro-ministro Mário Draghi declarou que a Itália está pronta para receber o mundo de volta. Mas as novas regras servem para quase todos os países, menos para o nosso, o Brasil, e também a Índia. 2 nações nas quais os números da pandemia ainda são muito altos e preocupantes. O governo italiano tenta salvar a sua temporada de turismo depois que essa indústria foi seriamente atingida pela pandemia. Só no ano passado perdeu quase 121 bilhões de euros. Poucos lugares estão tão ligados ao turismo como a Itália, pelas praias, pela arte e monumentos da antiguidade, pela comida e pelo vinho de grande qualidade. O mundo deseja viajar para cá, disse o primeiro-ministro italiano. Os agentes de viagem relataram um boom de reservas de turistas estrangeiros, principalmente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, onde grande parte da população adulta já foi vacinada. O Passe Verde da Itália foi criado à espera do equivalente da União Europeia, que deve começar a funcionar só na segunda quinzena de junho. A Grécia também anunciou que vai eliminar os requisitos de quarentena em 14 de maio. O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, expressou o otimismo de que a situação está prestes a melhorar muito. O país, dependente do turismo, foi um dos primeiros a afirmar que qualquer pessoa que chegasse com um certificado de vacinação ou que tivesse recentemente testado negativo para a Covid não precisaria se isolar. O impedimento para quem vem do Brasil ou da Índia foi prorrogado até 15 de maio. A Agência de Medicamentos Europeia já começou os estudos para a aprovação da vacina chinesa Coronavac. Que é a vacina mais aplicada atualmente no Brasil, né? O Brasil não exige quarentena para os estrangeiros que chegam aqui. De acordo com uma portaria publicada em janeiro, estrangeiros podem entrar por via aérea no nosso país desde que apresentem um exame negativo de Covid feito 72 horas antes do embarque. Quem não apresentar pode ser deportado. Falo agora dos Estados Unidos aqui com você, porque, olha isso, a Prefeitura de Nova York se juntou ao estado da Flórida e quer oferecer vacinas contra a Covid para turistas. Vamos ao vivo bater um papo sobre isso com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho. Sandra, você está aí em Nova York, bem-vinda, uma boa tarde para você. Essa decisão tem provocado muita polêmica, muita discussão, até mesmo aí em Nova York. Conta pra gente, por favor, como é que está essa questão de vacina para turista. Pois é, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o motivo de toda essa discussão
É porque os americanos foram os que mais compraram vacinas contra a Covid no mundo. Ao todo, o governo comprou 1 bilhão de doses, o que daria para imunizar quase 3 vezes toda a população americana. Nem a União Europeia recebeu tantas vacinas assim. E muitos países do bloco não estão conseguindo vacinar a população com rapidez. O presidente americano, Joe Biden, tem sido pressionado a compartilhar doses com países onde faltam vacinas. E isso inclui o Brasil. Mas até agora, Biden só anunciou a transferência de 4 milhões de doses para países vizinhos, o México e o Canadá. E olha, só de doses da vacina da AstraZeneca, que ainda nem foi aprovada por aqui. Ou seja, na verdade, elas estavam paradas, essas doses. Agora, o prefeito aqui de Nova York quer usar a vacina para movimentar a economia da cidade. Bill de Blasio apresentou um plano para instalar postos de vacinação em pontos turísticos, como esse aqui onde a gente está, esse parque da Ponte do Brooklyn. Ele não é o único a ter essa ideia de usar a vacina para atrair turistas. Outros lugares aqui dos Estados Unidos estudam também essa possibilidade, assim como outros países, como Cuba, por exemplo. Aqui em Nova York, os turistas receberiam de graça o imunizante da Johnson & Johnson, que é aplicado em dose única. O convite veio do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, nesta quinta-feira. Venham para cá, é seguro, a cidade é incrível e vamos cuidar de você. Vamos te vacinar. Essa oferta ainda precisa ser aprovada pelo governo estadual. Até 2019, Nova York recebia mais de 65 milhões de turistas por ano. Mas a cidade, que foi o epicentro da pandemia no início de 2020, ficou assim. Agora, os Estados Unidos, e não apenas Nova York, começam a atrair um novo tipo de turista, que chega pronto para arregaçar a manga. O empresário Fred Fajardo cansou de esperar o lugar dele na fila da vacina no Brasil e veio se imunizar nos Estados Unidos. No Brasil, a dificuldade de tomar, que você tem escalonado por idades. Eu tenho 50 anos, não sei quando que vai ser a minha dose. Viajo muito, viajo pelo mundo todo, sempre agora está sendo pedido a vacina para todo mundo. Mas a viagem não é tão simples. O governo americano exige que quem sai do Brasil e não é residente, nem tem a cidadania americana, faça quarentena em um terceiro país que não tenha restrições para viajar para os Estados Unidos. Tem várias formas de quarentena. Você pode vir pelo México, pode vir pela República Dominicana, pela Costa Rica. Fred passou 2 semanas no México e só depois embarcou para a Flórida. Eles pedem um endereço residencial. Eu não sou residente da Flórida. Eu dei o endereço do meu hotel. Agora, a Flórida nem exige mais esse comprovante. Outro estado americano, o Alasca, anunciou que a partir de 1º de junho, qualquer turista que viajar para lá poderá tomar a vacina nos aeroportos. A iniciativa é parte de uma campanha para atrair turistas. Tem várias situações de turista nesse caso. O vice-presidente da Associação Brasileira de Operadores de Turismo, Frederico Levi, lembra que ao embarcar para os Estados Unidos, o passageiro não tem garantias de que vai conseguir se imunizar. Mesmo assim, diz que aumentou a procura por passagens para o país. A maioria é de turistas em busca da vacina. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante que as pessoas não levam em conta, que cada vacina que uma pessoa viajar para gastar para tomar fora é uma vacina que o governo brasileiro está economizando. Do ponto de vista sanitário, social, o mais importante seria doar essas doses de vacinas para outros países, que sejam países vizinhos, por exemplo, que tem mais circulação de fronteira com os Estados Unidos ou com a região ou com quem for, e deixar esses lugares vacinarem os seus grupos prioritários primeiro e não favorecer só quem consegue embarcar no avião e viajar para poder se vacinar em outro país. Até porque a América Central, ainda enfrenta muito problema aí com a Covid-19. E há uma expectativa grande até hoje de autoridades de saúde do nosso país, aqui do Brasil, de conseguir receber excedente de vacina dos Estados Unidos. Tomara que em algum momento isso aconteça. A China afirmou hoje que é muito improvável que os destroços de um foguete chinês provoquem danos ao cair aqui na Terra neste fim de semana.
Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse hoje que a maior parte dos destroços deve queimar ao entrar na atmosfera. Essa semana, um jornal chinês diz que a queda deve ocorrer no mar, em território dos Estados Unidos. A última estimativa é que os destroços caiam entre sábado e domingo. O foguete se chama Long March 5B, ou 5B. Decolou da China no dia 29 de abril para colocar em órbita o primeiro módulo da Estação Espacial Chinesa. E ainda hoje, o comércio fecha o primeiro trimestre do ano no negativo. E a seguir, a ONU condena a violência da operação policial no Rio de Janeiro. Até agora não foram divulgados os nomes de 24 pessoas mortas. Só é conhecida a identidade do policial civil André Frias, que morreu na operação e será enterrado à tarde. Defensoria Pública do Rio de Janeiro diz que houve abusos e o prefeito da cidade também criticou a ação. Já o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a operação. Eu volto já com tudo isso e muito mais aqui para você. Estamos de volta, 2h04 agora, pelo horário de Brasília. A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, a de ontem no Jacarezinho, terminou com 25 mortos, um policial e outras 24 pessoas. A polícia sustenta que esses 24 são criminosos, mas ainda não divulgou a identidade de nenhum deles. O Jacarezinho amanheceu do avesso. Alguns moradores protestaram junto com ONGs. O clima é de perplexidade. Para que eles vieram ontem? Se hoje aqui continua da mesma forma, não se existe um projeto de estabilidade ou, no mínimo, de conclusão dessas operações policiais. Eles simplesmente matam e é isso. Segundo a polícia, 24 dos mortos eram bandidos e não apenas suspeitos. Os 24 mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. A tropa foi recebida a tiros no Jacarezinho, segundo a polícia. Um dos policiais foi morto, atingido na cabeça assim que desceu do blindado. André Frias, de 48 anos. E a ação para prender 21 traficantes da maior facção criminosa do Rio virou uma guerra. Esse foi realmente executado friamente pelos traficantes lá. As outras mortes que aconteceram, infelizmente, foram de traficantes que atentaram contra a vida dos policiais e houve a resposta e acabaram sendo neutralizados. No lugar onde o policial foi morto, os agentes encontraram um bunker com pontos de tiro para posicionar fuzis. A polícia diz que apreendeu no Jacarezinho 16 pistolas, 12 granadas, 6 fuzis, uma submetralhadora e uma escopeta, além de drogas e rádios. Foi a operação com o maior número de mortos na história do Rio de Janeiro. O objetivo era prender traficantes e combater o aliciamento de crianças e adolescentes para o crime. Mais de 24 horas depois do início da operação, a polícia ainda não divulgou os nomes dos mortos. Segundo a polícia, 3 acusados foram presos e mais 3 dos 21 procurados foram mortos. A Defensoria Pública do Rio diz que visitou 2 casas e que houve abusos. Ouvimos muitos relatos de violação de domicílios e mortes, muitos muros cravejados de bala. A família, ela presenciou a execução. É a casa onde mora a menina de 8 anos de idade, que inclusive ela presenciou a execução que aconteceu no quarto dela. A polícia diz que só entrou nos imóveis que já tinham sido invadidos por criminosos. Todos os casos eu estava presente pessoalmente na operação, em que houve confrontos dentro de casas. Foram casas que foram invadidas por criminosos e os moradores estavam lá, inclusive, acuados. E grande parte desses moradores, inclusive, já estão sendo ouvidos como testemunhas. O governo do estado disse em nota que, para garantir a transparência e a lisura da operação, todos os locais de confrontos e mortes foram periciados. Hoje, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, criticou a ação. A gente não pode achar que é normal, em qualquer lugar minimamente civilizado, que 25 pessoas, um agente de segurança pública e 24 cidadãos,
podem eventualmente ser, de fato, criminosos, mas que isso aconteça. Não é normal, não é algo normal. O Rio está sofrendo há muito tempo com essa história de libera geral, passa a mão na cabeça, ninguém pode fazer nada, e tem uma decisão recente da Suprema Corte nesse sentido. Ou então os doidos que defendem que as pessoas mais humildes, você pode entrar matando todo mundo e está tudo certo. Em entrevista à CBN, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a operação. Um policial recebe um tiro na cabeça de um bandido que estava instalado em cima de uma laje. Isso aí é a mesma coisa que a gente tivesse combatendo num país inimigo. É quase a mesma coisa, né? Então, consequentemente, a partir daí houve esse combate de encontro, né? E eu tenho quase que absoluta certeza, não tenho todos os dados disso, que os mortos eram, né, os marginais que estavam lá armados, enfrentando a força da ordem. No Instituto Médico Legal, parentes tentavam reconhecer os corpos de quem morreu na operação de ontem. Eles se entregaram, assassinaram meu irmão. Um tiro no coração. Se foi chacina, a família não pode ficar calada. Não pode ficar calada. Foi chacina. Tava vendo todo mundo correndo, assustado. Só sei que um tinha sido baleado, já tinha tomado na cabeça. Depois eu só vi ele mancando. Quando chegou o tiro na perna, eles pegaram e terminaram de executar. Se o tiro que ele tomou na perna, ele só levasse preso, ele viesse pelo menos pro hospital, era lucro, mas foi uma execução. Eles vieram foi para matar. Na entrevista coletiva de ontem, a Polícia Civil negou que algum suspeito tenha sido executado. O que nós queremos são respostas honestas para 3 perguntas honestas. Precisava ser do jeito que foi? 25 pessoas mortas, entre as quais um policial, crianças amanhecendo, nas ruas onde brincam, banhadas de sangue, com massa encefálica espalhada por tudo que é lugar. Segunda pergunta, a operação de ontem está inserida em qual projeto de segurança pública? Ela seguiu os protocolos de operações em favela? O que mudou, o que houve de diferente ontem que pode assegurar à população do Rio de Janeiro que a taxa de criminalidade vai despencar na nossa cidade? E, por fim, por que o Estado não entra no Jacarezinho na sua plenitude, de modo definitivo, levando para aqueles meninos e meninas pobres área de lazer, acesso à educação de qualidade, saneamento básico, moradia decente? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou ofícios para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, pediram que informem que providências tomaram diante da operação policial de ontem no Jacarezinho. O gabinete do ministro recebeu ofício e vídeos da ação policial enviados pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular da Federal do Rio de Janeiro. No documento encaminhado para os procuradores, Fachin afirma que os fatos relatados parecem graves e que há indícios de atos que poderiam configurar execução arbitrária. Fachin vai analisar um pedido feito pelo núcleo jurídico da universidade que afirma que a operação de ontem desrespeita a decisão tomada pela Corte no ano passado, que suspendeu ações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Essas ações podem ser autorizadas, segundo o STF, apenas em casos excepcionais e acompanhadas pelo Ministério Público. Fachin foi o relator deste caso no Supremo. Olha só, com 25 mortos, essa operação, da Polícia Civil no Jacarezinho foi a ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A gente colocou aqui no telão para você um levantamento de operações que resultaram em muitas mortes no Rio. Antes da de ontem, a mais letal era uma de 2007, no Complexo do Alemão, quando 19 pessoas foram mortas. Em 2003, em Senador Camará, uma ação terminou com 15 mortos. 2 operações tiveram 14 mortes, em 1994, no Complexo do Alemão, e 2 anos atrás, aquela que ficou conhecida como a Chacina do Falé. Em outras 2 foram 13 mortes, no Complexo do Alemão, em 95, e no Morro do Vidigal, em 2006. E esse levantamento tem ainda uma operação do ano passado, também no Complexo do Alemão, quando 12 pessoas foram mortas.
Um policial civil morreu na operação de ontem no Jacarezinho. Foi o inspetor André Frias, que trabalhava na Delegacia de Combate às Drogas. Ele vai ser enterrado agora à tarde. O velório é no cemitério de Sulacap, onde são enterrados os policiais mortos em combate no Rio. O policial civil de 48 anos, André Leonardo de Melo Frias, foi baleado assim que chegou à favela do Jacarezinho. Segundo informações da polícia, André tinha acabado de descer do blindado quando um tiro vindo do alto bateu no chão, ricocheteou e atingiu a cabeça dele. O inspetor foi socorrido, mas morreu no hospital. Naquele momento, outro policial já tinha sido baleado no braço. A Polícia Civil afirma que os disparos partiram de um esconderijo do tráfico de drogas. O espaço é revestido de concreto, com furos para encaixar armas de longo alcance. O inspetor André Frias entrou na corporação há 8 anos. Estava lotado na Delegacia de Combate às Drogas. Participou de grandes investigações da Polícia Civil. Quando estava na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, André ajudou a desvendar um esquema internacional de tráfico de armas. O trabalho resultou na apreensão de 60 fuzis no terminal de cargas do aeroporto do Galeão em 2017. André Frias era responsável pelo sustento da mãe, que sofreu um AVC há 3 anos. Ele deixa a mulher, que também é policial civil, e um enteado de 10 anos de idade. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou o uso desproporcional da força pela polícia na favela do Jacarezinho, pediu uma investigação independente, completa e imparcial dessa operação, de acordo com padrões internacionais. Vamos falar sobre isso agora ao vivo com o nosso correspondente, o Pedro Vedova, que está em Londres. Pedro, bem-vindo, boa tarde. Conta pra gente, por favor, o que mais as autoridades em direitos humanos da ONU falaram sobre a Operação do Rio. Oi, Tralli, boa tarde para você e para todo mundo. O Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU achou importante relembrar para as autoridades brasileiras que o uso da força é o último recurso e ele precisa acontecer diante de uma ameaça muito grave, né? Se for o caso, os policiais precisam responder na mesma proporção dessa ameaça, com precaução, com legalidade também. Esse conceito é importante porque foi apresentado pelo porta-voz da ONU, ele ressaltou que essas operações estavam restritas pelo próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro numa decisão no ano passado. Então, isso prova que as coisas não estão funcionando no Brasil. Eles convidaram o governo brasileiro, enfim, uma discussão abrangente, inclusiva, para repensar o modelo de policiamento. Disseram que esse se esgotou. E eles destacam essa noção de um ciclo vicioso de violência letal. Falam ainda numa nota, escreveram que há uma tendência de longa data de um uso desproporcional da força, sobretudo em relação a bairros pobres, marginalizados, onde vivem, na maioria, afrodescendentes, né? Então, eles cobram uma investigação imparcial, completa, abrangente também. Disseram que é preciso focar em padrões internacionais e que é necessária a proteção de testemunhas também. Receberam várias denúncias de que a polícia brasileira não tomou providências para preservar as provas do crime que aconteceu e manifestaram uma profunda preocupação com o policiamento brasileiro. Tralli. Obrigado, Pedro, pelas suas informações e, obviamente, a gente vai agora ver como é que tudo isso vai ser encaminhado, né? Como é que vão se dar as investigações no Rio em relação a todas essas mortes. Bom trabalho para você mais uma vez. Tribunal Especial formado por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e 5 deputados estaduais terminou agora de julgar o pedido de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés, do PSL. Vamos ao vivo, então, conversar sobre isso com o repórter Júlio Ettore. Júlio, o tribunal decidiu o quê? Pela absolvição? Bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Tralli. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, o julgamento terminou agora há pouco, há poucos minutos. E a sentença está sendo proferida agora pelo presidente do Tribunal de Julgamento e Carlos Moisés foi absolvido, então, desse processo de impeachment. Para que ele tivesse sido afastado definitivamente, pelo menos 7 julgadores precisavam ter votado pelo impeachment, mas o placar foi 6-4. Portanto, ele está absolvido e deve ser notificado para retomar o cargo, que deve acontecer no máximo até o começo da semana
semana que vem. Esse pedido de impeachment foi apresentado por um grupo de empresários e advogados no ano passado. De acordo com a acusação, Carlos Moisés teria cometido crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores para o tratamento da Covid-19 em março do ano passado. O Estado pagou 33 milhões de reais adiantados e sem garantias do negócio. A encomenda deveria ter chegado no mês seguinte, mas até hoje só 50 equipamentos foram entregues. A Polícia Federal chegou a investigar o caso, mas não encontrou indícios de participação de Moisés na compra irregular. E a pedido da Procuradoria-Geral da República, o STJ arquivou o inquérito por falta de provas. Carlos Moisés acompanhou o julgamento com a família na residência oficial do governo. Esse foi o segundo processo de impeachment em que ele respondeu e em que foi absolvido também. No outro, ele era acusado de ter concedido um aumento irregular a procuradores do Estado e o desfecho foi o mesmo. Tralha. Valeu, Júlio. Muito obrigado. Um ótimo trabalho para você aí. Alertas de desmatamento, nosso assunto agora aqui, né? Na Amazônia, eu estou falando, em abril foram os maiores já registrados para o mês, né? Desde o começo da série histórica, de acordo com os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dá uma olhada comigo aqui, olha só, os alertas dos sistemas de detecção de desmatamento em tempo real mostram que foram desmatados mais de 580 mil quilômetros quadrados até o dia 29 do mês passado. 580 quilômetros quadrados. É o maior número para o mês de abril, desde quando esse monitoramento começou a ser feito. Quando a gente compara o acumulado desse ano com o mesmo período do ano passado, teve uma redução de 4% em 2021. Foram 1.156 quilômetros quadrados contra 1.204 neste período de janeiro a abril. Embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunning, disse hoje que está pronto para recomeçar a parceria com o Brasil na área ambiental. Ele afirmou ainda que a Noruega está disposta a ajudar o Brasil desde que haja vontade política do governo brasileiro. Essa declaração foi feita durante um debate virtual com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. A Noruega é o principal financiador do Fundo Amazônia, criado para desenvolver projetos de preservação ambiental. Mas esse fundo está parado desde 2019, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro mudou as regras de uso do dinheiro, Noruega e Alemanha não concordaram. Quase 3 bilhões de reais do fundo estão congelados. E eu falo agora de um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que concluiu que 1/4 do Pantanal foi queimado nos incêndios do ano passado. Agora, equipes do IBAMA, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, atuam para tentar reduzir o risco de uma nova tragédia ambiental na região. O trabalho aqui é de força-tarefa. Os bombeiros percorrem diversas áreas do Pantanal num trabalho de prevenção. Hoje a gente está fazendo a manutenção aqui nessa ponte aqui, estamos fazendo a limpeza. Estamos tirando essas vegetação próxima aqui da ponte para a gente poder auxiliar aqui caso venha pegar fogo. O material carga aqui vai estar bem baixo e o fogo não vai ser potencializado. 3 equipes com 12 militares de diversas cidades de Mato Grosso do Sul percorrem as comunidades. A intenção é orientar quem vive na região. O nosso objetivo com esse trabalho é, primeiramente, sensibilizar a população, passar orientações e instrução quanto ao combate a incêndio florestal. E, além disso, as equipes vão estar mapeando toda a área. Brigadistas do IBAMA Preve Fogo também atuam para capacitar moradores de comunidades atingidas pelo fogo em 2020. Esse ano, agora com o apoio da SOS Pantanal, nós vamos trabalhar com aqueles brigadistas que foram capacitados no ano passado nessas 3 comunidades. E esse trabalho esse ano vai ser feito em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar daqui do estado do Mato Grosso do Sul. O governo de Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência ambiental por causa da estiagem severa na região, o que aumenta o risco de queimadas, principalmente no Pantanal. O decreto tem duração de 6 meses e permite que o governo contrate ou adquira bens ou serviços em caráter emergencial. O decreto estadual acompanha uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. A decisão, segundo o governo, foi devido ao baixo
volume de chuvas durante o verão, o que pode aumentar o risco das queimadas agora no outono e inverno. Em 2020, o Pantanal viveu uma tragédia ambiental. 26% do bioma foram destruídos pelo fogo. Cerca de 4 milhões de hectares foram devastados. Para este ano, a preocupação é grande, já que as previsões indicam que a falta de chuva pode aumentar ainda mais o risco de queimadas. Na Serra do Amolar, a vegetação se regenerou ao longo dos meses. Mesmo assim, a atenção continua sendo redobrada. Nós estamos totalmente empenhados com ações preventivas. Eu tenho certeza que estaremos melhor preparados para o enfrentamento desse momento que com certeza nos preocupa e que a experiência vivida no ano passado deve nos levar a ser mais eficiente em todos os sentidos. Tomara, né? Nossa riqueza, né? Nosso meio ambiente aí que a gente tem que cuidar com mais amor, com mais carinho. BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, tem mais de 400 quilômetros de barro e lama. Viajar por essa estrada sem pavimentação é um desafio. Leva dias. Acompanha aí na reportagem especial da Daniela Branches. A travessia de balsa pelos rios Negro e Solimões é o começo de uma viagem nada fácil. Saindo de Manaus, a intenção é cruzar quase 900 quilômetros da BR-319 até Rondônia, também norte do país. Construída há 45 anos, ela já funcionou como um tapete. Seu Wilson, que mora em Careiro Castanho, um dos municípios que ficam à margem da BR, ajudou nesse trabalho na década de 70 e lembra bem. Mas nós deixamos ela zerada. No jeito? No jeito. E aí era ônibus todo dia, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá e pra cá. Só que não tinha uma manutenção dela. Foram 12 anos plena, mas hoje, para quem vem de Manaus, o asfalto termina aqui. A BR-319 tem um trecho de 457 quilômetros de barro puro. 405 deles, conhecido como trecho do meio, estão à espera de uma repavimentação que só poderá ocorrer depois de uma licença ambiental. Hoje, o que se refaz todo ano é o serviço de manutenção do chão de terra. Alguns trechos chegam a custar quase R$2 milhões por quilômetro. Quando eu comparo uma rodovia pavimentada com uma rodovia não pavimentada, o custo da manutenção de uma rodovia não pavimentada chega a ser, em média, 4 vezes mais do que uma rodovia pavimentada. Hoje existem 28 unidades de conservação ambiental na região da BR. Ao longo da estrada, é possível ver animais selvagens. A comunidade de Igapoaçu fica a poucos metros do trecho mais complicado da BR-319. Aqui a gente consegue ver bem a convivência das pessoas com a natureza. Um dos símbolos é esse Amazônia daqui. O boto, super dócil, que está sempre bem pertinho dos moradores aqui da comunidade. Mesmo com a promessa de garantir uma gestão ambiental na área, ambientalistas não concordam com um possível reasfaltamento. Essa é uma das obras mais consequentes toda a Amazônia. E os impactos são enormes, porque não é apenas o que acontece na beira da estrada. Nossos carros estavam preparados, mas para entrar em alguns trechos da estrada, precisamos assinar um termo de responsabilidade. São quilômetros e quilômetros de atoleiro. Os carros deslizam, caem em buracos enormes. A máquina que deveria estar trabalhando na pista resgata quem se atreve a passar. Nós ainda nem chegamos no que está sendo considerado o pior trecho da BR-319 nesse momento, mas nós já passamos por um estirão de muita lama. Alguns atoleiros a gente conseguiu passar com mais facilidade por conta do carro que é realmente preparado, dos pilotos que têm experiência na estrada, mas nem tudo isso deu conta aqui, ó, de passar por toda essa lama. Todo mundo ficou atolado, inclusive a máquina que veio acompanhando a gente para um possível resgate. Está tentando sair ali para ver se consegue andar 2 quilômetros à frente em busca de socorro.
A estrada mesmo ruim foi o acesso para a chegada de oxigênio a Manaus no mês de janeiro, quando a capital do Amazonas viveu o segundo pico da pandemia e perdeu muitas vidas por falta do oxigênio nos hospitais. Esse era o caminho mais rápido, apesar dos atoleiros. A viagem poderia ter durado horas com uma rodovia asfaltada, mas levou 5 e até 7 dias para parte do comboio. Os empresários da Zona Franca de Manaus reforçam a importância da estrada. Nós não estamos falando de construir uma estrada nova, nós estamos falando de pavimentar um trecho de 400 quilômetros. E falando da questão econômica, certamente o modal rodoviário ele vai trazer uma maior concorrência na questão logística. As empresas teriam condição de faturar e receber por esses produtos num tempo menor do que hoje nós praticamos no modal marítimo ou rodofluvial. E como dizem os especialistas, né, a estrada está aberta, quer dizer, se ela for bem cuidada, ela vai ajudar, sem dúvida, as populações locais. Nem a máquina que faz resgate escapa do atoleiro, né? O Ministério da Infraestrutura está discutindo com o IBAMA detalhes sobre a liberação ambiental para pavimentar essa estrada, essa rodovia. Diz que espera que a licença ambiental para o trecho do meio saia ainda este ano. Helena Marques, chega mais, boa tarde. Boa tarde para você, Trali. Boa tarde a todos vocês. Vamos começar pelo Amazonas, então. Chove por lá, Eli? Tem previsão de chuva sim, principalmente ali no norte do Amazonas. Em Manaus, a previsão é de pouca chuva hoje. E a prefeitura da cidade declarou situação de emergência ontem. Hoje está fazendo uma semana que o Rio Negro atingiu a cota de inundação severa, que é quando invade aí comércio e casas. Neste ano, a cheia pode ser histórica. Em Manaus, são esperados apenas 10 milímetros de chuva. No norte, a capital mais chuvosa hoje, com mais chuva, é Boa Vista. E no nordeste, a capital mais chuvosa mesmo é Fortaleza, com 70 milímetros. Mas na maior parte do país, o que predomina é o tempo firme, aqui onde a gente vê o mapa em amarelo, e o motivo é essa alta pressão que tem ar seco e ar frio. Esfriou até mesmo aqui no sul da Amazônia. Em Rio Branco fez 16 graus hoje cedo e agora à tarde a temperatura para nos 24 graus. Em Cuiabá, mais frio ainda, fez 14 graus de manhã e agora à tarde máxima de apenas 23 graus. Em Serafina Correia, Serra Gaúcha, olha aí, amanheceu com 6,7 graus, tinha nevoeiro e um sol já bonito no horizonte, Trali. Ô, Eli, aqui em São Paulo deu uma boa esfriada, hein? Esfriou também aqui em São Paulo. A gente tem imagens ao vivo daqui, porque hoje o sol está se esforçando, mas vai ser difícil de ver o sol aqui em São Paulo. Tem previsão de chuva, mas por aqui não é muita. O que predomina mesmo é o frio. À noite, já adianto, vai ser gelada. E agora à tarde, a temperatura não passa dos 19 graus aqui em São Paulo. Ontem fez 28. Tarde bem mais fria lá em Curitiba, com máxima de 16 graus. Em Campo Grande, 20. Em Florianópolis, 22 graus. Agora em Macapá, calor de 33 graus e aí temos em torno dos 30 no Recife, também em Goiânia e em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, máxima de 27 graus, mas ontem fez 33. Refrescou assim no Rio por causa da chuva. Nessa faixa aqui que vai do Grande Rio até o litoral paulista, a previsão é de muita chuva hoje, com ventos bem fortes. Até o fim do dia, os acumulados podem chegar aos 70 milímetros na cidade do Rio, também em Santos, aqui na capital paulista. E aí, com tanta chuva, tem risco de enchente e de deslizamento. O que está provocando essa chuva no sudeste é uma frente fria que amanhã avança até o litoral baiano. E aí a chuva vai aumentar nas regiões de Teixeira de Freitas, Porto Seguro e também Ilhéus, Trali. Nossa, vento de até 80 km por hora, bota vento nisso, hein, Eli? Exatamente, no litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa chuva chega até Salvador, na Bahia? Olha, a chuva vai para lá sim, mas em Salvador chove principalmente entre domingo e segunda-feira, 50 e 40 milímetros. Em Vitória, a passagem da frente fria também vai levar chuva para a capital do Espírito Santo e aí vai refrescar um pouco. Olha, a temperatura cai para 26 graus de máxima no domingo e 25 na segunda-feira. Aqui em São Paulo, amanhã cedo ainda tem uma garoa, que são esses 2 milímetros que a gente vê aqui. Depois o sol aparece entre nuvens, mas o frio continua, principalmente até a tarde de domingo. Na segunda-feira, a temperatura começa a subir aos poucos. E em Campo Grande, aí é o contrário. Campo Grande está bem fria, mas já volta a esquentar por lá no fim de semana. No domingo, já máxima de 30 graus. Trali. Muito bem, Helena. Muito obrigado. De nada, um bom fim de semana para você e para todo mundo. Boa tarde e um ótimo fim de semana para você também. Até segunda, gente. Vou falar agora da pandemia da Covid, que não para de avançar na Índia. Hoje, os números de novos casos de mortes em 24 horas voltaram a bater recorde.
Foram mais de 414 mil novos casos, 3.915 mortes, infelizmente, provocadas pela doença. De acordo com uma estimativa da ONU, a Índia tem atualmente cerca de 4 novos casos de Covid por segundo e mais de 2 mortes por minuto. O líder da oposição pediu ao governo que adote um novo lockdown nacional total para tentar conter, segurar a escalada da doença. E no Nepal, que faz fronteira com a Índia, a comunidade médica fez um alerta para a explosão de novos casos por lá. O país registrou 9.070 pessoas infectadas na quinta-feira. Um mês atrás, esse número não chegava a 300. Com falta de leitos, de oxigênio, o sistema de saúde do país está à beira de um colapso também. Essa semana, o governo do Nepal suspendeu todos os voos domésticos e internacionais. Faltando 77 dias das Olimpíadas, Tóquio prorrogou o estado de emergência. Nos últimos dias, teve um novo aumento no número de mortes por Covid. Com o número de novos casos ainda considerados altos pelas autoridades, hoje foram 907 em Tóquio e 1.005 em Osaka, o governo japonês decidiu estender o estado de emergência na capital e outras 5 regiões do país. O período de regras mais duras, como fechamento ou limitação do horário de funcionamento de bares, restaurantes, comércio e locais de entretenimento, terminaria no início da semana que vem. Agora vai até o fim do mês. A vacinação também não engrenou. Apenas 2% da população recebeu pelo menos uma dose da única vacina autorizada até agora, a da Pfizer. Ontem, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram uma doação para imunizar participantes das Olimpíadas. A presidente do comitê organizador agradeceu e, embora tenha ressaltado que a vacinação não será uma exigência, disse que quanto maior a quantidade de imunizados, mais seguras serão as Olimpíadas. A realização dos Jogos vem enfrentando resistência. Uma pesquisa recente mostrou que 9 das 47 províncias do país apoiariam um novo adiamento ou cancelamento. E uma petição online contra as Olimpíadas, em apenas 2 dias, conseguiu quase 200 mil assinaturas. Ainda assim, eventos preparatórios estão em curso. O revezamento da tocha já completou 44 dias. Passou hoje por Nagasaki, cidade atingida por uma das bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Tóquio recebeu 2 eventos teste esta semana. O dos saltos ornamentais, com mais de 200 atletas estrangeiros. Outros 5 eventos estão marcados para os próximos dias, todos sem a presença de público. A decisão sobre espectadores durante as Olimpíadas só vai sair em junho. Aqui no Brasil, por 9-2, o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem a regra da lei de propriedade industrial que permite aumentar o prazo de exclusividade de patentes quando existe demora na análise dos pedidos. Essa lei de propriedade industrial prevê que uma patente pode ter validade de até 20 anos, mas esse prazo tem chegado a 30 anos em muitos casos. Em relação às patentes na área da saúde, o relator da ação, o ministro Dias Toffoli, entendeu que o direito à exclusividade de um remédio prejudica a concorrência, dificulta o acesso aos medicamentos e aumenta os custos para o SUS. O voto foi seguido pela maioria dos ministros da Corte. O julgamento vai ser retomado na semana que vem para que o Supremo defina o alcance dessa decisão. Se a mudança vai valer para patentes antigas ou se vai valer apenas para futuros pedidos de patentes. Falo agora da alta nos casos de dengue e chikungunya, que tem preocupado moradores e autoridades do Rio Grande do Sul. 8 em cada 10 cidades têm focos do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. Dona Marcolina teve dengue neste ano. Ela mora em Aratiba, no norte do Rio Grande do Sul. E por aqui, 10% dos moradores pegaram a doença. Me deu uma febre e dor de cabeça e dor nas pernas, no corpo inteiro, mas parece que estava quebrada. Os dedos assim, eu não podia pegar e fazer assim, ó, de tanta dor. Este ano, de janeiro a abril, o Brasil teve quase 230 mil casos notificados de dengue. Uma queda de 66% em relação a 2020. Já no Rio Grande do Sul, a situação é diferente. O estado registra mais de 3 mil casos da doença este ano, 145% a mais do que no mesmo período do ano passado. A gente tem as pessoas mais em casa, com foco muito no cuidado respiratório, o que pode gerar um pouco de descuido ou menos ênfase em relação à diminuição e cuidados com criadores de mosquito.
E ainda teve a relação de não receber agentes comunitários de saúde. 8 em cada 10 municípios gaúchos têm registro da presença do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Além da dengue, outra doença preocupa as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul. É a febre chikungunya, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O estado tem 141 casos confirmados esse ano, número bem superior ao de 2020, quando durante todo o ano teve 12 casos. A maioria dos casos está em São Nicolau, no noroeste do estado, que enfrenta um surto de febre chikungunya. 139 infectados entre os 5.000 moradores. Cleni ainda sente sintomas. As mãos a gente não conseguia mexer, nos pés, não podia caminhar. Muito forte as dores mesmo. Dengue e chikungunya têm sintomas parecidos e podem ser confundidos com os da Covid. Febre, dor no corpo, dor nas juntas, dor na articulação, sensação de mal-estar, são sinais e sintomas frequentes em todas essas doenças, tanto transmitidas por mosquito, dengue, chikungunya, quanto a Covid. São sinais que tem que fazer as pessoas procurarem atendimento para ver se é possível fazer a diferença diagnóstico. Nem sempre se faz no primeiro contato, precisa se ficar avaliando a pessoa, mas é importante que se tenha atenção. Até 24 de abril deste ano, foram quase 21.000 casos de febre chikungunya no Brasil. E para evitar que o mosquito transmissor se espalhe, os cuidados precisam ser os mesmos em todo lugar. Não deixar água parada. E toda semana a gente dá uma revisada ao redor do pátio para ver se não tem nenhum... Às vezes fica alguma bacia, alguma coisa, para ver que não tenha nada realmente acumulando água. Como no combate à Covid-19, né? Cada um tem que fazer o seu papel de acordo, né, com as medidas sanitárias aí fundamentais. Em relação a esse aumento de casos de dengue, de chikungunya, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul falou que criou um centro de operações em emergência para alertar a sociedade sobre essas e outras doenças e que vem aplicando aquele chamado fumacê em cidades onde a presença de casos é mais significativa. E olha isso, em Belo Horizonte, um dos inimigos do Aedes aegypti vem do céu. Não parece, mas esse galpão é um perigo à saúde pública. A caixa d'água sem tampa é um convite ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Como é uma casa ali abandonada, a caixa d'água aberta e corre o risco, né, de nos contaminar também, porque aqui a gente tem todo o cuidado e não adianta, né, sendo que a caixa d'água do outro está aberta. É complicado, né? Porque os moradores sofrem, né? Com a situação da dengue e tudo, né? O acesso impossível para agentes de zoonoses virou missão para drones. A precisão impressiona. Se fosse um jogo, o foco estaria eliminado. Piscinas também recebem o biolarvicida, que fica ativo por cerca de 60 dias. O trabalho começa com o mapeamento de uma região onde foi identificado o aumento de casos de dengue. O drone sobe e sobrevoa 30 quarteirões. Ele consegue identificar, em média, 150 focos. 120 deles são eliminados pelos agentes de zoonoses. Os outros 30, que ficam em lugares mais difíceis, ficam por conta do drone. No planejamento, é dividido entre os agentes de zoonoses tratarem tudo que eles têm a capacidade de tratar e nós, como a equipe de drone, nós vamos complementando o trabalho das zoonoses, tratando o que for inacessíveis para os agentes. A Prefeitura de Belo Horizonte tem usado a tecnologia para combater focos da doença desde o ano passado. 22 drones já fizeram 50 aplicações de biolarvicida. O custo é zero para os cofres públicos. Os 7,8 milhões de reais investidos em todo o projeto vieram de uma parceria de 2 anos com uma empresa privada. O mosquito pode voar 300, 400 metros à procura do sangue humano. E se você tem essa tecnologia ajudando a identificar esses focos de difícil acesso, nós estamos protegendo toda aquela região ali de maneira muito mais efetiva. Neste ano, até o dia 30 de abril, foram 438 casos confirmados de dengue em BH, 86% menos que no mesmo período em 2020. É o resultado do esforço contínuo de eliminar focos.
A Prefeitura de Belo Horizonte reforçou que a ação do drone é fundamental na análise da presença do mosquito e também de casos de dengue, que os donos de imóveis abandonados ou que ofereçam risco também são notificados para resolver o problema e que, em alguns casos, podem ser até multados. E não perca a seguir, 2 dias depois do presidente Bolsonaro fazer insinuações sobre a China, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem um encontro com o embaixador chinês aqui no Brasil. O comércio fecha o primeiro trimestre do ano no negativo e espera recuperar parte das perdas agora com o Dia das Mães. Nós voltamos já já com tudo isso e muito mais. Estamos de volta, 2h46 pelo horário de Brasília. Muito obrigado aqui sempre pela sua companhia. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem uma reunião daqui a pouco com o embaixador da China aqui no Brasil, Yang Wanmin. Isso 2 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro insinuar, sem citar o nome do país, que o coronavírus pode ter sido criado propositalmente na China. Quem conta os detalhes desse encontro é a repórter Giovana Teles. Giovana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde para todo mundo. Essa conversa está marcada para daqui a pouco, às 4 da tarde. Além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa também o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Os 2 ministros estão aqui no Itamaraty nesse momento, no almoço em homenagem à ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arantxa González. Uma forma de o governo brasileiro agradecer uma doação que o governo espanhol fez no mês passado de kits intubação. Essa agenda com o embaixador chinês vai ser por videoconferência. Os ministros brasileiros devem tratar de vacina e também das remessas de IFA. O Instituto Butantan informou que a remessa de IFA para a Coronavac de maio vai atrasar 3 dias e que, em vez de receber 6 mil litros, vai receber 2 mil litros. A preocupação é que falte vacina por conta dessa redução do IFA. O chanceler disse ontem no Senado que não há problemas políticos envolvendo essa questão. E pouco antes de chegar aqui ao Itamaraty, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também comentou a relação Brasil e China. É uma conversa fluida com o embaixador chinês. Várias conversas já tivemos. A relação entre o Brasil e a China é uma relação antiga e sólida. Vamos trabalhar juntos. Fala agora dos Estados Unidos. Criaram 270 mil novas vagas de emprego em abril. O número indica uma desaceleração em relação aos índices registrados nos últimos meses. Vamos até Nova York bater um papinho com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, para tentar entender o que é que está acontecendo, porque esse número pegou especialmente os especialistas aí de surpresa, né, Ismar? Bem-vindo e uma boa tarde para você aí. Boa tarde, Trali, para você e para todos. Realmente foi uma grande surpresa. Os especialistas que acompanham o mercado de trabalho estavam esperando que quase 1 milhão de pessoas tivessem sido contratadas no mês passado em todo o país. E como você disse, o número foi bem menor, 266 mil. Esse número é cerca de 1/3 das contratações que aconteceram no mês anterior, o mês de março. Os especialistas estão tentando entender o que aconteceu. Um dos argumentos que a oposição do Partido Republicano tem levantado é que benefícios como o aumento do valor do seguro-desemprego, por exemplo, estariam fazendo com que muita gente quisesse ficar em casa e não ir trabalhar. Esse argumento, agora há pouco, foi rejeitado pelo presidente Joe Biden numa entrevista coletiva. Economistas no país inteiro dizem que milhões de americanos ainda estão precisando lidar com questões de saúde, com os filhos em casa, cuidando deles, porque muitas escolas ainda não reabriram. E também dizem que os salários não estariam sendo atrativos o suficiente. O presidente Joe Biden ainda disse que não se esperava que em 50, 60 dias desde sua posse tudo ficasse bem e destacou que em 3 meses desde que ele tomou posse foram criados 1,5 milhão de vagas de trabalho. O Biden ainda defendeu a vacinação e um pacote trilionário de investimentos proposto pelo governo federal que precisa de aprovação do Congresso. A boa notícia é que o número de vagas de trabalho está aumentando e continua aumentando com a reabertura das atividades econômicas em todo o país,
por causa do aumento da vacinação, viu, Trali? Sem dúvida, é isso que faz toda a diferença, né, Ismar? Você vai vacinando a população e vai permitindo que, de fato, a economia comece, né, a ter uma retomada e uma retomada real, concreta, né? Obrigado, viu? Bom trabalho para você aí, um excelente fim de semana. Fala agora das vendas no comércio varejista aqui do nosso país, que continuaram no negativo. Terminaram março com queda de 0,6%, se a gente comparar com fevereiro. No primeiro trimestre, o comércio também fechou no negativo com uma forte queda, um recuo aí de 4,3% em relação aos meses de outubro e dezembro, né, do ano passado. Nesse grupo, a única atividade que apresentou alta foi hipermercados, supermercados, né, que subiu aí 3,3% em março. Acumula uma alta de mais de 3% nos últimos 12 meses. Isso porque a atividade, né, continuou como serviço essencial durante a pandemia. As maiores quedas foram vistas aqui, ó, tecidos, vestuários, calçados, recuaram 41,5% no mês de março. Já as vendas no comércio, né, que incluem veículos, motos, partes de peças, além de material de construção, fecharam março com uma queda forte, também expressiva, de 5,3%. E o comércio está apostando no próximo domingo, né? Data tão especial, né? Para recuperar parte das perdas. Empresários, comerciantes estão se reinventando para tentar aumentar as vendas aí no Dia das Mães. No começo da pandemia, pouco antes do Dia das Mães do ano passado, a Camila e o marido encontraram nos produtos personalizados a chance para recomeçar. A gente não tinha fonte de renda mais, né, por eu não trabalhar mais por causa dos filhos e meu marido ter perdido o emprego. Então a gente foi com a cara e com a coragem, né, para começar do zero. De um ano para o outro, o negócio cresceu. Depois de um curso de empreendedorismo, eles estão investindo nas redes sociais e apostando nas parcerias. A caneca feita pelo casal agora incrementa a cesta de café da manhã produzida por um amigo. Coisas que nos ajudam e também ajudam o cliente, né? Que na hora que ele ganha e vê um item mais elaborado, né? Isso agrega muito valor. Em 2020, o Dia das Mães foi com lojas fechadas em várias partes do país por causa dos decretos municipais. Agora, a flexibilização em muitas cidades promete dar um respiro para quem vendeu pouco no ano passado. O quadro ainda é incerto, mas o que vem se desenhando já é um Dia das Mães mais animador para este ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o mercado deve movimentar 47% a mais de renda em relação ao ano passado em todo o país. Aqui em Minas, as vendas devem representar mais de R$1 bilhão. E a Michele quer a fatia dela. Para isso, a artista está caprichando nas aquarelas que ilustram o amor entre mães e filhos. Elas me mandam fotos de pessoas, às vezes, que estão distantes. Para eu colocar juntos, é uma forma de aproximação, sim, apesar do distanciamento. Geralmente são os segmentos de roupas, calçados e acessórios que alavancam as vendas. Para este ano, a estimativa de faturamento do setor é de R$4 bilhões. Mas tem gente focada em vender também o que não se veste, e sim o que é possível sentir. O Jefferson tem um salão de festas que há muito tempo só fica vazio por causa das restrições da pandemia. Então, ele virou a chave, usou um dom para oferecer serenatas. Que mãe que não gostaria de receber uma canção, uma música ao vivo, uma declaração de amor dos filhos? Então é uma forma também de trazer essas mães um pouco para a sacada, para a janela, sair daquela rotina de só ficar em casa também, de ser homenageada. Então, trabalhar também com o emocional dessas mães. A agenda está lotada de gente que quer presentear com esse carinho. Tanto é que a saída para alguns filhos foi antecipar o presente para a mãe. Achei sensacional essa iniciativa, quando vem de gente, dos nossos filhos, que a gente incondicionalmente ama, isso é muito especial, sensacional. Que demais, né? É esse carinho que conta, né? Não importa o tamanho das coisas, né? O carinho que é fundamental e que faz toda a diferença. Globo Repórter de hoje mostra histórias emocionantes do amor das mães pelos filhos.
A coragem da mulher que usou o próprio corpo para proteger o filho no meio de um tiroteio. A família agora aumentou depois que ela superou mais um desafio. A gente tira força da onde a gente não vê. Quantos filhos cabem no coração de uma mãe? Ingrid já tinha 3 e decidiu adotar mais 5. Os desafios das mães que criam as crianças sozinhas. Francisca mal sabe ler, mas garantiu os estudos do Amauri, um universitário. Eu não falo eu passei no vestibular. Eu acho que 80% minha mãe fez e 20% eu fiz. Pedagoga, artesã, cozinheira, Carla se desdobra para cuidar dos 4 filhos. Não importa o que aconteça, tem sempre uma forma de driblar o problema. Na família da Mariana e da Érica, o colo materno é em dobro. E que eles saibam, né, que sempre vão ter as 2 mães aqui. Hoje, no Globo Repórter. E de todos nós aqui do JH, né? Um excelente Dia das Mães já adiantado. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você confere no Jornal Nacional e daqui a pouquinho já pode rever nossas reportagens dando um pulinho no Globoplay, tá bom? Boa tarde, obrigado sempre pela sua companhia. Um excelente fim de semana, fique em paz e se cuide.